Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido amigo, amiga, você que está nos acompanhando as séries sobre a vida dos santos, hoje o Padre traz a vida de São Pio de Pietrelcina. É um santo famoso nos nossos tempos, nos dias atuais, nos tempos atuais. É um santo que nos inspira a viver as dores. Eis a lição de São Pio. Viver as dores como uma oferenda agradável a Deus. São Pio nasceu ali na Itália, Padre Pio, chamado. Ele nasceu em 1887 e faleceu em 1968. Então é recente, pouco mais de 50 anos atrás ele faleceu. E São Pio se distinguiu desde criança de uma vida devota a Deus. Sabe que ele se inspirou para entrar na vida religiosa quando um frade franciscano visitou a sua casa, a sua família lá na Itália, e ele viu a barba do frei, uma barba grandona, os freis usavam, a disciplina dos freis usar as barbas compridas, e ele se inspirou na barba do frei para entrar para o convento. Então ele desejou entrar para a vida religiosa, os franciscanos, e aquele frei tocou na alma daquela criança a tal ponto que ele decidiu, desde aquele momento, a ser um padre, na vida religiosa. Então, São Pio, Padre Pio, entrou na vida religiosa aí bem cedo, recente, e ao longo da sua jornada dentro do convento, foi se inspirando em São Francisco, claro, o fundador dos franciscanos. Dentro da inspiração de São Francisco, Padre Pio recebeu um dom. Eu gostaria de frisar isso, recebeu uma graça. Qual é a graça, Padre? Ele recebeu as chagas de Jesus. Com 31 anos de idade, Padre Pio recebeu esse grande presente de Deus. Podemos dizer assim, lá no céu, reuniu a turma lá no céu e disseram: eu vou presentear alguém lá na terra com as santas chagas. Padre Pio entrou numa mística, e dentro dessa mística, que é uma espiritualidade nossa, ele recebeu esse grande presente. Poucos santos receberam o presente de Deus das chagas nas mãos, nos pés e no lado. O primeiro santo que nós temos relatos é São Francisco de Assis. A partir dele, vários outros receberam também esse grande presente. Uns receberam somente nas mãos, outros somente nos pés. É um presente que eles não pedem, viu? Gostaria de frisar isso. Eles não pedem esse presente, mas é concedido. Para quê, Padre? Para ser um sinal para a humanidade. Algum relato do Papa diz o seguinte: Padre Pio é uma das pessoas que de vez em quando Deus manda na terra para que a gente entenda o que é o céu. Então Padre Pio, com 31 anos de idade, recebeu esse grande presente. Ele já havia sido ordenado padre já há 8 anos, já era sacerdote, e com 31 anos, antes de iniciar a Santa Missa, porque é um homem que rezava a missa todos os dias, ele foi presenteado com as chagas. A gente lembra dele, ele usa umas luvinhas nas mãos, ele não gostava de mostrar as chagas, ele escondia o máximo possível, mas era impossível de esconder essa graça. Conta-se alguns médicos que ele sangrava pelas chagas de 1 a 2 litros de sangue por dia. Pense nisso, nós temos quantos litros de sangue no corpo humano? Acho que no máximo 10 litros, se eu não me engano, nós temos de sangue. Mas ele sangrava de 1 a 2 litros por dia no sangue, sofrendo a paixão, recordando a paixão de Jesus lá na cruz. Jesus sangrou até a última gota de sangue. Lembra-se aquela passagem que o soldado transpassou Jesus e da lança saiu sangue e água. Biologicamente, no coração, quando não tem sangue mais, sai água do coração. Então, ou seja, o corpo de Jesus naquela cruz sangrou até a última gota. Então, o presente que São Pio recebeu, que ele não pediu, foi as Santas Chagas. E ele foi mandado para uma região do sul da Itália, chamado São Giovanni Rotondo. Nessa região, ele ali se santificou, rezando missa e atendendo confissão.
As pessoas ficavam de 3 a 7 meses na fila para ser atendido pelo Padre Pio em confissão, aquele homem da misericórdia de Deus, a tal ponto que muitas vezes os pecadores se aproximavam da fila da confissão e não estavam arrependidos de seus pecados. Padre Pio mandava eles embora. Imagina você ficar 3 meses para ser atendido na fila da confissão, né? Ali marcado, agendado, mas não estava arrependido do seu pecado. Padre Pio mandava embora, volte, se arrependa e depois venha buscar o perdão de Deus. Então é um padre que nos inspira nesse tempo. Além das suas chagas, um outro presente que Deus concede aos santos, essas pessoas exemplares para nós, é a bilocação. Então Padre Pio também vivia na bilocação. O que significa isso? Ele estava atendendo uma confissão de alguém aqui, nesse momento, e às vezes ia atender uma pessoa lá longe, um bispo, um padre, um doente. Então é chamado bilocação, que Deus concede somente a homens puramente santos. Outro grande exemplo dele é a elevação. Muitas vezes os freis, os padres, batiam na porta da sua cela, né? Que cada um tem a sua cela, e ali ele estava em oração, em êxtase, chamado a êxtase da oração, e ele estava 2, 3 palmos acima da terra. Então ele estava elevado. Então veja, são alguns sinais de santidade desse homem que viveu conforme o ensinamento de Jesus. Padre, por que essas pessoas recebem esse presente de Deus? Por causa disso, para mostrar para a humanidade que existe Deus, que a gente é possível chegar até os céus, que é possível viver a santidade, mesmo sob pressão psicológica, mesmo sob pressão espiritual. Os frades do convento dele tiravam sarro do Padre Pio, né? Você é um charlatão, com essas chagas, duvidavam dele, né? Os papas da época também, quando existe esse fenômeno, né, das chagas, da levitação, da bilocação, o Papa geralmente manda padres, bispos, cardeais para investigar se a pessoa é um charlatão ou não. E Padre Pio sofreu 11 anos, gente. 11 anos sob o regime da lei. Proibido de confessar muitas vezes, proibido de rezar a Santa Missa. Quem dava essas proibições? O Papa. Então veja, sofria pressão de todos os lados. Colocavam o Padre Pio numa cela lá no canto, fique lá escondido no canto, né? Você não fique nesse canto, e nesse canto da sua cela ele adorava a Deus. Na pressão psicológica, na pressão espiritual, na pressão da própria igreja, ele adorava a Deus. O Papa João Paulo II escreveu uma belíssima, no dia da sua canonização, escreveu uma belíssima frase e gostaria de partilhar com vocês. Posso resumir Padre Pio em 2 coisas. Um homem que amou Jesus, crucificado, e adorou a Deus no altar da dor e do sofrimento. Um homem que amou Jesus crucificado e amou a Deus no altar da dor e do sofrimento. Nossa geração não está preparada psicologicamente, principalmente os jovens de 30 anos, 40 anos para cá, não está preparado para sofrer as dores físicas e espirituais. Padre Pio nos ensina no altar da dor a viver o sofrimento, a sofrer as dores de Jesus, a se santificar. Conta-se que ele tinha uma febre constante no seu corpo. Imagine, né? As chagas abertas, o corpo constantemente vivia dores físicas. Colocava-se o termômetro, quando, né, era raro naquela época existir os termômetros, mas quando se colocava os termômetros explodia. Então ele passava a temperatura dele acima de 50 graus. Então veja, um homem que vivia constantemente nas dores, mas ele se santificou nas dores. Eis a lição para nós. A gente às vezes passa algumas dores, todos nós, físicas, espirituais, de perseguição, de dúvidas, de família, são dores. Eis a tarefa para nós, exemplo de São Pio, de se santificar mediante as dores que nós temos. Nós não queremos dor. Sim, eu tenho uma dor de cabeça agora, eu vou lá, pego um remédio, paracetamol, tomo um remédio, eu não quero sentir dores. Mas na vivência cristã, o caminho de santidade também passa pelo caminho da dor, também passa pelo caminho do sofrimento. E Padre Pio nos inspira um pouco isso. Papa Paulo VI, né, tirou todas as leis que proibiam, né, o Padre Pio de rezar missa, porque ao longo do tempo foram percebendo que nesse homem havia um sinal
de Deus. Não era um charlatão, era um homem que vivia à medida de Jesus. E olha o que o Papa Paulo VI escreveu: que fosses ver em São Giovanni Rotondo um homem que tem filosofia, um homem que tem teologia, que tem oratória, fostes ver um adorador do sofrimento. Então veja o que o Papa escreve para nós: fostes lá no sul da Itália para ver um homem que não tem filosofia, que não tem oratória, que não tem nada isso em voga, foram ver um homem que sofria no altar da dor. Então ele nos inspira, queridos irmãos e irmãs, a vivermos o ensinamento de Jesus. Ele nos inspira a sermos homens que, não que cultive a dor, porque nós não somos masoquistas, nenhum de nós, né? Mas pela dor nós somos convidados a se santificar. Não sei quais dores você tem passado recentemente, nós estamos numa pandemia, né? O padre está gravando aqui sem máscara, mas para ter um pouco mais de audível o som, mas nós estamos vivendo um tempo de dor, um tempo de escuridão, um tempo de incerteza. São Pio nos inspira isso. Quantas noites esse homem passou sendo perseguido pelo diabo? O diabo ia visitá-lo na sua cela, havia brigas corpóreas, então briga corporal com ele. Então um homem que nos inspira, ele tem completo na sua vida, né? A presença de Deus, as dores, as chagas e ao mesmo tempo a santificação. Padre Pio foi um adorador de Deus. Então ele nos mostra isso, adorar a Deus naquilo que dói. É isso mesmo, adorar a Deus naquilo que está doendo nesse atual momento. Padre, adora a Deus só na alegria, mas comece a adorar a Deus também a partir das suas dores. Pelas dores, sofrimentos que todos nós passamos, nós podemos também ver a Deus. Não peça a Deus para tirar isso, peça a Deus para transfigurar, para mudar isso, mudar essa realidade. Nós chegamos ao final disso. Sabe quantos anos Padre Pio sangrou ali na dor, no sofrimento? 50 anos, gente. 50 anos. É um sinal para nós. 50 anos ali, ó, amando a Deus, sofrendo, sendo perseguido, buscando se santificar, sendo excluído pelos irmãos, virando chacota das pessoas, você é um charlatão, sendo colocado no último lugar. 50 anos adorando a Deus, na dor, no sofrimento. Quando faleceu São Pio, foi aberto depois o seu túmulo, né, em 2008, e por incrível que pareça, o seu corpo está incorrupto, né? Lá no sul da Itália, hoje os peregrinos chegam lá. Em 2008 foram abertos sua tumba, seu túmulo, e lá encontraram o corpo do Padre Pio intacto. Então ele faleceu em 68, 2008 abriu-se, né, o túmulo 50 anos depois, e lá estava esse homem do jeito que ele faleceu, com o seu hábito franciscano, ali descansando, né, com a sua mão em cima do seu peito, e por incrível que pareça, a sua barba ainda continua crescendo. É um mistério, nós não sabemos como resolver isso aí racionalmente. Corpo intacto, incorrupto, e ao mesmo tempo a sua barba continua crescendo. E passa a tesoura de vez em quando lá e, né, levam aí o seu corpo, né, chamado relíquias. Então a barba, nesse sentido, também torna-se uma relíquia, um pedaço do corpo do santo. Então, meus irmãos e irmãs, chegamos ao final desse programa. Que você seja inspirado por São Pio a viver as suas dores, mas pedir a Deus que lhe ajude a superá-las, a ser transfigurados. Pesquise mais sobre São Pio. Aqui é um vídeo rápido, né? Tem muito mais coisas, tem muito mais histórias fascinantes na vida desse homem que viveu segundo Jesus Cristo nos ensinou, na paixão e na morte do Senhor. Que seja inspirado nesse momento através desse vídeo. Deus te abençoe. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Olá,
Olá, querido amigo paroquiano, paroquiana, você que nos acompanha, segue a página do Facebook do nosso santuário São José aqui no Capão Raso. O padre mais uma vez lhe convida a ativar o sininho das notificações lá no Facebook, ativar o sininho das notificações lá no YouTube e também no Instagram. Nós temos aí as plataformas digitais, nosso santuário, belíssima, o Facebook, o YouTube, o Instagram, e gostaria que você também compartilhasse essa ideia. É uma maneira de evangelizar, Padre, é uma maneira que eu tenho encontrado para chegar até aqueles que precisam da mensagem de Jesus. Então, pelo Facebook, há um grupo de pessoas que acessam, o Instagram, outro grupo, o YouTube, outro grupo. Seja um compartilhador dessa ideia, compartilhe essa ideia de evangelização pelo Facebook, Instagram e aí o nosso YouTube. Deus os abençoe.